Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também estarei deixando uma palavra da parte de Deus para meditação. É o hino, outrora eu deixei, é um louvor. Este canal será um canal onde nós iremos postar louvores de adoração ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo e ao teu Santo Espírito Santo. Nós estaremos louvando e também bendizendo o Senhor através da palavra que nos alimenta e nos fortalece, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 4, e Lucas 4, 4, Deuteronômios 8, 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O salmista diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é suficiente para nos conduzir e para nos direcionar à salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Salmos para nossa breve meditação nesta noite e para alimento do nosso corpo espiritual. Nosso espírito tem que estar sempre acima dos desejos da carne. Então o espírito tem que estar mais alto do que a carne. Sempre devemos estar fazendo a vontade de Deus, a vontade do Espírito, alimentando nosso corpo espiritual. Sendo assim, nós estaremos rejeitando as obras da carne e fazendo a vontade do Espírito, como diz Paulo, não cumprireis as concupiscências da carne. Livro de Salmos, capítulo 7, ou número 7, o verso de número 15, 16 e 17, que diz: cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Aqui o salmista, através destes salmos, de número 7, um salmos bastante importante para a nossa breve meditação aqui nesta noite, neste canal. A palavra de Deus, ela tem um alto nível, um grau espiritual bastante profundo e elevado. Para nós compreender, nós devemos estar em espírito, orando, buscando, jejuando, fazendo aquilo que o Senhor nos propôs a fazer para entendermos e compreendermos as coisas do Espírito. Jesus diz no livro de João capítulo 3, para Nicodemos, dizendo: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, verso 8, ele diz que o vento assopra de onde quer e ouve a sua voz. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A Bíblia diz que não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. No verso 15, aqui de Salmos, a Bíblia fala a respeito dos ímpios, que tomam atitudes fora da vontade de Deus, longe do agrado de Deus. Os ímpios, eles obedecem os desejos e a vontade dos seus pensamentos. Quem faz a vontade que vem sempre na mente e a pratica, estão cumprindo os desejos da carne. Porque os nossos pensamentos, nós devemos deixar com que eles não tomem o poder de controlar o nosso corpo, os membros do nosso corpo. Porém, devemos estar sempre sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Há pensamentos que nós devemos repreender, devemos não deixar que eles acumulem dentro de nós, mas sim repreender para que o sangue de Jesus
aniquila todos eles, porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer em Jeremias que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus maiores do que os nossos. Então, nós não devemos cumprir os desejos que vêm sempre em nossa mente, a não ser que seja um pensamento que vem do coração de Deus, que vai agregar e contribuir no crescimento da nossa obra, na obra do Senhor, no mundo espiritual. Então, quando nós olhamos, a Bíblia fala, cavou um poço e o fez fundo, verso 15, e caiu na cova que fez. Os ímpios, eles praticam aquilo que seduz ou que agrada o desejo da carne, aquilo que vem na sua mente e que acha que é bom para eles. E muitas das vezes nós vemos muitos que se distanciam de Deus por causa dos seus desejos e por falta de obedecer a palavra de Deus. A desobediência tem feito com que muitos tenham cavado os seus próprios buracos ou poços e caído neles. Muitas pessoas alimentam o seu próprio ego, o seu próprio desejo com palavras falsas, palavras enganosas, alimentam o seu próprio ego, o seu próprio desejo com amizades falsas, amizades que não são verdadeiras. Então essas pessoas, elas estão cavando os seus próprios poço e buraco, aonde elas mesmo caem e tropeçam. E depois só vem lamento e desgraça para a vida de quem está fora e vivendo uma vida longe da presença de Deus. Por isso que o salmista diz, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. É o que está acontecendo com muitos. Eles estão cavando as suas próprias sepulturas e caindo nas mesmas. Por causa dos desejos da carne, muitos estão ambicionando festas para satisfazer e alimentar o desejo da carne, e os seus próprios egos para satisfazer desejos e vontade de outras pessoas, acaba caindo no seu próprio buraco que cavou. Muitas pessoas estão tomando atitudes erradas por tomar decisões que não é do agrado de Deus, que Deus abomina. Quando nós tomamos esta palavra por base bíblica, é de bastante importância nós aplicar para nós, para que nós não venhamos tomar decisões erradas, porque às vezes nós estamos seguindo pessoas cegas, pessoas que estão sendo conduzidas pelos desejos que o mundo lhe oferece. E a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus deste século, que é o diabo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que elas não enxerguem a luz do Evangelho de Cristo, para que esclareça sobre eles. Então eles não querem compreender, por causa que o diabo cegou o entendimento deles. Por isso que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós fomos escolhidos. Jesus diz que não foi nós que escolhemos a nós mesmos, mas foi Ele que nos escolheu para sermos luz deste mundo e sal desta terra. Luz deste mundo e sal desta terra. Jesus, Ele nos escolheu para isso, para levar as boas novas do Evangelho. O verso 16, a Bíblia diz que a sua obra cairá sobre a sua cabeça, a obra dos ímpios cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Ou seja, tudo aquilo que eles plantam para agradar a sua carne, eles irão colher amargamente a ira de Deus sobre as suas vidas, as consequências que eles tomam decisões erradas, consequências virão. A Bíblia diz no livro de
de Gálatas, capítulo 6, verso 7, não erreis, de Deus não se engana, Deus não deixa ser escarnecido por ninguém. Tudo que o homem plantar, ele também irá ceifar. Então, é a lei da semeadura que nós vivemos. Então, não tem essa de fazer uma coisa e acabar que esta coisa que fez é algo que prejudicou ou algo que é mal perante aos olhos de Deus, irá ficar escondido. Ou seja, tudo vem ser deslindado através de uma prática, de uma intenção malvada, e acaba que pratica aquilo que a intenção do coração, da mente, vem e a pessoa coloca em prática e acaba fazendo aquilo que Deus não agrada, mas Deus abomina, então as consequências virão. Gálatas 6, 7, Paulo diz, como eu acabei de dizer, tudo que o homem plantar, ele também irá ceifar. Porém, a Bíblia diz que o salmista vai dizer no verso de número 17, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Ou seja, o salmista, ele começou a louvar a Deus, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que permite o ser humano colher aquilo que ele planta. Então Deus não é o Deus injusto. Se o homem planta feijão, Deus vai permitir que ele vai colher aquilo que ele plantou, feijão. Dependendo da estação do tempo, ele irá colher muito ou pouco, mas Deus permite que ele planta aquilo que ele colhe, ou colhe aquilo que ele planta. Se o homem plantou arroz, vai colher arroz. Plantou milho, vai colher milho. Plantou maçã, vai colher maçã. Então Deus é um Deus justo. Se plantou manga, vai colher manga. Se plantou banana, vai colher banana. Então Deus, ele é um Deus que ele olha para o ser humano e faz tudo conforme a sua justiça, para com todos aqueles diante dos seus olhos, segundo as suas obras, ele colherá conforme seja o bem ou o mal que o ser humano praticar, Deus permite que ele colherá aqui na face dessa terra. O salmista diz, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então o salmista, ele louvou a Deus segundo a sua justiça, por causa da justiça de Deus, que é um Deus justo, um Deus que não há injustiça nele. Então o salmista cantou, ele diz, cantarei louvores cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo, por causa que Deus é um Deus justo. A Bíblia diz no verso 16, a sua obra cairá sobre a sua cabeça. Então as obras do justo cairá sobre eles, mas as obras dos ímpios, daqueles que não agradam a Deus, também cairá sobre eles. As obras do justo irá colher justiça, mas as obras dos ímpios irá colher injustiça, porque eles praticam injustiça diante de Deus. E Deus, por ser um Deus justo, não vai permitir que a justiça alcance os injustos, mas a injustiça virá sobre aqueles que praticam a injustiça, e Deus trará juízo sobre a vida de cada um. Deus é um juízo justo, o verso 11, o salmista diz do capítulo 7, do número 7, Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias por causa dos maus feitores, por causa das obras das trevas. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, o que vem sobre as nossas vidas são perseguição. Quando nós estamos no primeiro amor, se firmando, com Deus, buscando a Deus, com aquele desejo bastante enorme de alcançar as bênçãos, as conquistas, dons espirituais para ser um instrumento de Deus nesta terra, um canal de bênção, um vaso, para fazer a obra de Deus. O que vem é o inimigo, o diabo, Satanás, aquele que nos acusa dia e noite diante de Deus, para tentar nos tirar o nosso foco. Mas a Bíblia diz, que o salmista diz no Salmo 7, o verso 10, número 7, o verso 10, meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. A Bíblia diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Salmos 1, o salmista escreveu isso. Mas a Bíblia diz, porque Deus ama, é o caminho do justo.
mas o caminho dos ímpios levará à destruição, porque eles perecerá. O caminho dos ímpios perecerá, levará à destruição, por causa que eles contaminam as suas mãos com sangue, e o pecado distancia e faz separação de Deus, conforme Isaías 59:1, capítulo 59, verso 1. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar ou livrar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Mas a Bíblia diz no verso de número 2, verso 2, mas as vossas iniquidades faz separação do Senhor, vosso Deus. E as vossas transgressões encobre o rosto de Deus, ou a iniquidade encobre o rosto de Deus, o pecado, para que Deus não ouça o clamor dos ímpios na sua angústia. Porque se eles clamassem arrependimento, Deus ouvia. Mas eles estando no pecado, eles estando conformados com as coisas do mundo, Deus não irá ouvir pessoas que não se arrependem de todo o coração. Ele diz no capítulo 2 de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então Deus, ele se agrada do caminho do justo, que faz as coisas conforme a vontade de Deus, que ouve a voz de Deus como Samuel ouviu, que anda na presença de Deus como Abraão andou. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus alcance o máximo de pessoas, pois estamos aqui para que o nome de Jesus seja glorificado e para fazer o ide que o Senhor diz em Marcos, capítulo 16, verso 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.